eles não tinham moradia fixa. Depois nós começamos a ver o uso, né, quando eles começaram a usar as ferramentas de pedra lascada, que foi no Paleolítico. Depois no Neolítico eles já começam a usar ferramentas feitas com pedra polida e começa a desenvolver a agricultura. Então passa a ter a ser sedentários, quer dizer, ter a moradia fixa, né? Digamos assim, ter um local, se fixar no ambiente, num local. Vamos começar a fazer a nossa leitura. Agricultura e a ocupação do espaço. Durante milhares de anos, os grupos humanos tiveram de se deslocar em busca de alimentos. Isso começou a mudar quando alguns grupos humanos aprenderam a plantar seu alimento e teve início a prática da agricultura. Por meio da observação do ambiente, descobriram que as sementes que caíam no chão, após algum tempo, cresciam novamente e geravam novos alimentos. Eles perceberam que os locais próximos aos rios eram ricos em frutos e diversos vegetais. Além disso, vários animais procuravam os rios para beber água, facilitando o processo de caçada. Então, além deles terem os alimentos, poder plantar ali próximo dos rios também, os animais vinham, né? Então facilitava a caça, porque eles viviam de quê? Da coleta de frutos, né? E da caça. Vamos continuar nossa leitura. Para dar conta de alimentos, para dar conta de alimentar o grupo, foram criados instrumentos como machados, facas e foices de pedra polida. Além disso, era preciso armazenar as sementes e a produção agrícola. Sim, nós sabemos que quando a gente faz uma colheita, né, quando a planta tem uma colheita, nós precisamos de espaço. Então, é preciso de espaço, de instrumento, de local para guardar, né? Então, assim, de vasilhame, de vasilhas para guardar armazenar esses alimentos. Os seres humanos passaram, então, a aprimorar as técnicas de cozimento do barro, dando origem a um tipo de cerâmica mais resistente, capaz de armazenar sólidos e líquidos. Porque, veja bem, os sólidos, né, são mais fáceis, são os secos, digamos assim, mas os líquidos, então, para armazenar líquidos, precisava de uma cerâmica mais resistente, né, de um material mais que fosse resistente a água mesmo, para não vazar. Então, eles começaram então a desenvolver o processo de cozimento do barro. Então, o barro, a partir do momento que o barro era cozido, eles faziam a cerâmica, cozinhavam o barro, esse tipo de cerâmica, né? E essas vasilhas ficavam resistentes à água. Né? Hoje nós podemos observar o filtro, ainda temos o filtro de barro. A gente vê que ele é feito de barro, a gente coloca água, ele fica ali, armazena água e não vaza. Passa por esse processo, né? A telha também, a telha de barro, né? Mais precisamente chamada de telha plana. Então, essas telhas de barro, elas passam por esse processo de cozimento, que se torna impermeável à água, né? Eles também produziam alimentos para abrir pequenas valas no chão. Então, eles começaram a desenvolver esses instrumentos que eles começavam a abrir pequenas valas no chão, cavar, como se fosse cavando para poder colocar, onde ia colocar as sementes. Esse domínio tecnológico levou à domesticação das plantas. Então, eles começaram a ter essa domesticação das plantas, a ter domínio sobre as plantas, a conseguir plantar, né? Produzir seu próprio alimento a partir do desenvolvimento da agricultura, né, que é a prática de preparar a terra, semear e colher. E alguns tipos de alimentos passaram a ser cultivados. Então, eles já tinham essa domesticação, né? Então, hoje, por exemplo, hoje nós temos aqui na nossa região, digamos, vamos pegar a nossa região como exemplo, o que mais cultivam? Feijão, soja, milho, né? Falando em grãos, nós temos frutas, também temos laranja, tem o sorgo. Então,
são as plantas, digamos que são as plantas que fazem parte do cultivo aqui da região. Há outras regiões do Brasil, por exemplo, que plantam outros tipos de alimentos, né? Então, eles começaram e alguns tipos de planta passaram a ser cultivados, alguns tipos de alimentos. Então, algumas plantas que serviam de alimentos, eles começaram a plantar, a cultivar. A adoção dessas técnicas agrícolas revolucionou o período, né? Então, claro, um grande avanço, começar, ao invés deles ficarem de um lado para o outro, aí tem fruto ali, naquele momento, naquela época de frutos, em tal lugar. Então, o grupo migrava para lá, estava por ali. Acabou aqueles alimentos, o grupo tinha que sair para procurar seu próprio alimento. E viviam assim, não tinham moradia fixa, eram nômades. Então, a partir desse processo, mudou-se muito, né? Depois do desenvolvimento, mudou muito esse período. Por quê? Porque eles começaram a poder ficar, a ter o domínio, a ter mais, como é que nós podemos dizer, um pouco mais de conforto, não só conforto, mas eles começaram a produzir o seu próprio alimento, a cultivar o seu próprio alimento. As técnicas de cultivo aumentaram a produção de alimentos e, com o excedente alimentar, os seres humanos não precisavam mais deixar a terra onde habitavam. Então, assim, tinha um alimento naquele momento ali e o excedente ainda sobrava para eles se alimentarem por um período maior. Então, eles não precisavam, terminou os alimentos, eles já saírem à procura de outro lugar. Então, eles puderam habitar, puderam ficar nesses lugares onde eles estavam produzindo. E começaram a se fixar e foram ocupando diversas regiões do planeta. Muitas dessas técnicas milenares são utilizadas ainda hoje pelos agricultores, mesmo com as inovações tecnológicas. A antiga técnica de arar a terra continua presente e é extremamente importante para o cultivo de nossos alimentos. Então, assim, essa técnica de arar, o que eles faziam? Eles abriam, né, de arar a terra, a gente fala assim, porque a terra fica muito seca, então essa técnica de arar a terra vem trazendo, claro que hoje, né, de forma bem mais tecnológica, mas existe até hoje, então foi acompanhando essa forma de preparo da terra, veio desde essa época até nos dias de hoje. Aqui nós temos trator puxando o arado que prepara a terra para o plantio, município de Brotas, estado de São Paulo, em 2017. Aqui nós estamos vendo aqui. Então, o que nós podemos observar, relembrando aqui? Qual foi no período da agricultura, né? Então, com o desenvolvimento da agricultura, ele contribuiu muito para os grupos humanos deixarem de ser nômades e passar a ser sedentários, a ter moradia fixa, a habitar um local, né? Desenvolver técnicas, domesticar as plantas, desenvolver técnicas de agricultura, que era quando eles começavam a semear, a desenvolver ferramentas, né? Foice, machados, que começaram, feito com pedra polida, que começaram a usar para abrir valas, né? Então, eles começaram a abrir valas para poder colocar a semente, para semear, colocar a semente na terra. E a partir daí começou nós vimos que desde essa época que eles, com essa técnica, eles pararam, né, a necessidade de sair em busca de alimentos. Eles já tinham o seu alimento, o excedente, né, porque eles se alimentavam e tinham o excedente. Eles começaram a desenvolver as cerâmicas, né, o processo de cozimento do barro, para poder fazer as vasilhas para armazenar, para guardar o excedente, para guardar os alimentos. Nós vamos para essa atividade, né? Agora estamos na página da atividade, nós vamos... Então, vocês vão ler o texto, observem bem o enunciado, porque tem aluno que eu pego, quando eu vou corrigir a apostila, tá pedindo para marcar X, ele faz outra coisa, tá pedindo para numerar, ele marca X, V ou F marca um X. Então, se tá pedindo para você escrever V ou F e você marca X, você já errou a sua questão toda, perde toda a questão. Vamos observar aqui, ó. Leia o texto e marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações. Então, vai te dar uma afirmação, você vai dizer, se for verdadeiro, você vai escrever V, se for falso, você vai escrever F. Então, vamos observar aqui, ó.
O deslocamento da agricultura acelerou o processo de sedentarização dos grupos humanos. O que nós podemos observar? Porque com o desenvolvimento da agricultura, os grupos humanos eles começaram a ter moradia fixa, a se fixar num local, a colher, né, plantar e colher, a caçar animais ali próximo de onde eles estavam fixados, da sua moradia. Então, esse processo, com a agricultura, sim, foi acelerado o processo de sedentarização, porque aí os grupos humanos eles tinham não precisavam, né, como eles cultivavam e sobravam, tinha um excedente que eles podiam guardar, eles não precisavam sair o tempo todo, mudar dali para caçar, ir para outro local onde tivesse frutos, onde eles fossem coletar frutos. Eles agora colhiam, né, plantavam, colhiam e poderiam armazenar e ter o excedente, né, a se alimentar e o excedente para se alimentar por mais tempo. Então, essa questão, essa afirmativa aqui, de acordo com o que nós já estudamos, ela é sim verdadeira. Então, nós vamos escrever V. Agora, apesar da prática da agricultura, muitos grupos humanos continuaram a se deslocar pelos territórios, vivendo da caça, da pesca e da coleta. Nós vimos lá no Neolítico, quando a gente estava estudando sobre o período do Neolítico, nós vimos o quê? Que nem todos os grupos, o processo não foi de uma vez, né? Não foi completo. Todos os grupos humanos passaram a se fixar, a ter moradia fixa. Não, muitos grupos foram cultivar a semente, né? Foram plantar só muito tempo depois. Eles continuaram se deslocando, vivendo de forma nômade. Eles continuaram nômades e não tiveram esse processo, não passaram por esse processo de sedentarização. Eles continuavam vivendo da caça, da coleta, né? da caça, pesca e da coleta de frutos. Então, não foram todos, né? Então, ainda tiveram muitos que continuaram. Agora, vamos continuar a nossa leitura. Como não havia técnicas para cultivar a terra, os grupos humanos deixaram de plantar, abandonando as terras férteis? Nós sabemos que não, né? Eles desenvolveram, né? Eles começaram a desenvolver técnicas, né, para poder começar a cultivar, desenvolveram ferramentas com pedra polida, instrumentos para abrir valas no chão, para poder conseguir semear. Então, eles não abandonaram por falta de técnicas, eles não abandonaram a agricultura, né? Agora, vamos continuar aqui. O desenvolvimento da agricultura fez com que os grupos humanos aprimorassem as ferramentas de trabalho? Sim, sim, essa questão, sim, né? O desenvolvimento da agricultura fizeram sim com que os grupos humanos fossem aprimorando novas ferramentas, né? Aprimorar é o mesmo que melhorar, desenvolver melhor, com mais técnicas. Então, sim. Assinale a imagem, ó, vocês vão marcar um X na imagem que mostra a técnica que não era usada há 12 mil anos. Qual era a técnica? Aqui, aí vocês podem fazer, aqui nós temos essa técnica aqui e essa daqui. As duas técnicas de agricultura, vocês vão marcar que não era usada há 12 mil anos atrás. Preencha as lacunas do texto sobre o início da prática da agricultura utilizando as palavras abaixo. Quais são elas? Técnicas, sementes, pedra polida e domesticar. Então, lacuna, gente, quando fala preencha as lacunas, é escrever aqui, ó, você vai pegar as palavras e preencher com as palavras, né? Mas você vai usar as palavras de acordo com o texto. Então, você vai preenchendo de acordo com o que foi estudado. Aqui nós temos, há 12 mil anos, a prática da agricultura transformou o modo de vida de parte da humanidade, né? Não foram de todas logo de início, foi apenas de parte da humanidade. Os grupos humanos passaram a plantas e animais, eles passaram a domesticar, a ter o domínio sobre as plantas e animais. Então, nós vamos preencher aqui com a palavra domesticar. Então, nós vamos pegar a palavra, eu não vou escrever aqui, vou só marcar para vocês entenderem aqui melhor. Vamos escrever a palavra domesticar nessa lacuna aqui. Aí, continua a leitura. Eles criaram, domesticar a gente já tirou. Pedra polida? Não. Eles criaram as sementes? Também não, né, gente? Eles criaram as técnicas, para o cultivo de vegetais. Como exemplo dessa técnica, como abrir pequenas valas na terra
né, com ferramentas feitas de madeira e de que era mais feita essas ferramentas? Então, essas duas vocês vão fazer a leitura e vão encaixar as palavras, preencher as lacunas sozinhos, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.